Fala, rapaz, beleza? Eu sou o Gaspar. Você já imaginou que o Bob Esponja pode estar sofrendo de depressão? Antes que você ache que eu tô maluco da cabeça, quero avisar que esse assunto é sério. Esses temas são abordados no contexto de um desenho animado, mas ainda podem ser delicados para alguns espectadores. Você já viu aquele episódio Onde Está o Gary? É uma história profunda sobre como Bob Esponja fica tão obcecado pelo seu jogo que ignora totalmente seu caramujo de estimação, o Gary. Não é apenas uma questão de como Bob Esponja está desatento, é uma mensagem maior sobre como às vezes a gente se concentra tanto em uma coisa como as nossas metas ou nossos celulares que acabamos esquecendo das pessoas ou animais importantes nas nossas vidas. Enquanto Bob Esponja continua jogando, ele não nota o Gary, que se sente abandonado e decide ir embora. Isso revela bem como a ida do Gary é como um jeito silencioso dele dizer que está sendo excluído, algo que muitos de nós podem sentir quando não recebemos a atenção necessária. Quando Bob Esponja percebe que o Gary desapareceu, ele fica muito triste e começa a procurar por ele por todo lado. Ele coloca cartazes e pergunta para as pessoas se viram o Gary, o que mostra o quanto ele está começando a entender que falhou. Ele está se sentindo culpado e desesperado. É tudo sobre ele enfrentar as coisas ruins que aconteceram por não ter dado atenção ao Gary. Tem até uma parte legal que o Bob Esponja vai para a TV pedir ajuda para encontrar o Gary. Isso é importante porque não é só ele procurando pelo Gary, é também sobre que ele reconhecer que errou. Ele está sendo bem franco e honesto sobre seus erros, e isso é um grande passo para fazer as coisas direito. Enquanto Bob Esponja está ocupado procurando pelo Gary, o Gary parte em sua própria aventura. Primeiro ele encontra um novo lugar para ficar, onde parece que é tudo o que ele quer, mas depois ele percebe que a velhinha simpática com quem está hospedado não é tão simpática assim. Ele começa a sentir falta do Bob Esponja e quer voltar para casa. O Gary percebe que, mesmo que o novo lugar parecesse legal no começo, nada se compara a estar com o Bob Esponja. No final, a busca incansável do Bob Esponja e o desejo do Gary de voltar para casa se encontra. A questão sobre se isso é sobre uma dependência emocional excessiva ou se é só o Bob Esponja querendo seu caramujo de volta. Bem, pode ser um pouco dos dois. As compulsões associativas ao toque, transtorno obsessivo compulsivo, pode consumir muito tempo e energia, o que pode atrapalhar a capacidade da pessoa de realizar atividades diárias, trabalhar e manter relacionamentos. A frustração e a interrupção causada pelos comportamentos relacionados ao toque pode contribuir para sentimentos de desesperança e tristeza. Esse padrão pode ser mostrado no episódio Pickles. O Bob Esponja costumava ser um cozinheiro muito seguro, mas quando seu siriguejo diz que ele esqueceu os pickles no hambúrguer, o mundo dele cai. O Bob Esponja leva esse pequeno erro muito à frente, começa a se questionar e sua autoconfiança desmorona. Ele fica super concentrado em garantir que os pickles estejam perfeitos, achando que se conseguir isso, provará que ainda é um ótimo cozinheiro. Essa obsessão de fazer os pickles exatamente certos é parecida com alguém com um toque pode se sentir. Eles podem ficar presos em detalhes pequenos e sentir que tudo tem que ser perfeito, o que mostra como uma coisa pequena pode se transformar em um grande problema na mente de alguém, especialmente se estiver lidando com um transtorno obsessivo compulsivo. Conforme o episódio continua, o comportamento do Bob Esponja muda, ele fica bem focado nisso, e a ansiedade que sente a respeito é bem parecida com alguém com toque pode experimentar. O Bob Esponja até perde o sono por causa desses problemas dos pickles e não consegue deixar pra lá, mesmo quando seu siriguejo tenta ajudá-lo. Isso mostra como alguém com toque pode ficar realmente presos em certos pensamentos ou ações, e isso pode causar muito estresse e incômodo. O episódio termina com o Bob Esponja enfrentando seu siriguejo e descobrindo que os pickles estavam escondidos na boca do seu rival o tempo todo. Esse momento ajuda o Bob Esponja a recuperar sua confiança. Isso mostra ele superando seus comportamentos obsessivos, pelo menos nessa situação. Mas é importante lembrar que isso é um desenho animado, então não é uma representação super precisa do que é o transtorno obsessivo compulsivo na vida real. Assim, o episódio dá uma ideia de como as obsessões e compulsões podem afetar a vida de alguém, mesmo que seja de uma forma engraçada e exagerada. Enquanto o episódio dos Pickles é para ser engraçado, o comportamento do Bob Esponja nele tem algumas semelhanças com o toque, o que torna uma visão interessante, embora exagerada, da condição. No contexto do show, a ideia de que o fracasso do Bob Esponja nos testes de direção poderia estar ligado ao TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e é uma perspectiva interessante para se considerar. No episódio da escola de direção, vemos o Bob Esponja se preparando para o seu 38º teste de direção. Ele se sai bem na parte escrita, mas dirigindo,
é uma outra história. O interessante é como o Bob Esponja dirige bem. Quando recebe a ajuda do Patrick pelo rádio, isso levanta questões sobre se o Bob Esponja realmente não sabe dirigir ou se tem algo a mais acontecendo. Parece estranho que ele se saia tão bem com apenas instruções verbais, se realmente não tivesse habilidade de direção. Bob Esponja quase passa no teste, mas acaba admitindo que trapaceou e falha de propósito. Em episódios posteriores, vemos o Bob Esponja mostrando habilidades de direção impressionantes em diferentes situações, como dirigir vendado e dirigir sob a orientação de Tony Fert Jr. no episódio O Tiro Certo. Isso contradiz a ideia de que ele é simplesmente ruim em dirigir. Será que o Bob Esponja tem TEPT devido aos seus 37 testes de direção anteriores, tornando-o incapaz de dirigir adequadamente perto da Sra. Puff? Bom, é uma teoria um tanto esticada, mas é uma perspectiva interessante. Isso poderia sugerir que o problema do Bob Esponja nos testes de direção são mais sobre ansiedade e estresse relacionada a falhas passadas, especialmente perto da Sra. Puff, do que falhas de habilidades. Essa perspectiva oferece uma análise mais profunda do personagem do Bob Esponja e como experiências passadas podem afetar nossos comportamentos de maneiras surpreendentes. Em Bem-vindo ao Balde de Lixo, o Bob Esponja fica muito triste quando é obrigado a trabalhar longe do Siri Cascudo e do seu siriguejo. Esse episódio mostra o quão difícil pode ser quando você é tirado da sua zona de conforto e com grandes mudanças podem realmente afetar suas emoções, às vezes levando até a depressão. Depois em Morrendo por Torta, há toda uma situação em que o Bob Esponja não sabe que está em perigo por causa de uma torta-bomba. Isso mostra como pessoas com depressão podem estar passando por dificuldades internas e os outros não veem ou compreendem. Em Natureza Calça, o Bob Esponja decide deixar tudo para trás e viver na natureza. Essa decisão afeta tanto ele quanto Patrick. Isso aponta para como grandes mudanças na vida podem realmente abalar nossos sentimentos. É sobre querer fugir e as consequências emocionais que podem surgir de fazer grandes mudanças na vida. Em Beijos da Vovó, o Bob Esponja enfrenta o desafio do crescimento, especialmente como seu relacionamento com a sua avó o afeta. Esse episódio trata da luta com a sua própria identidade e autoaceitação, questões comuns na depressão. No episódio Fuzzy April, mostra como Bob Esponja é profundamente afetado pela pegadinha cruel do Lula Molusco, levando-o ao estado de depressão. É um bom exemplo de como as ações de alguém podem realmente ferir os sentimentos de outra pessoa. Em Você Está Feliz Agora, é principalmente sobre a depressão do Lula Molusco, mas também mostra como Bob Esponja reage ao tentar ajudar seu amigo. Isso destaca a tensão emocional e o sentimento de importância que podem afetar aqueles que estão próximos de alguém lidando com depressão. Então temos o episódio de O Cozinheiro Original, onde o Bob Esponja se sente insuficiente com inveja, sentimentos frequentemente ligados à depressão. Este episódio realmente aprofunda os sentimentos de autodúvida e de não se sentir bom o suficiente, que muitas pessoas com depressão sentem. Todos esses episódios juntos mostram um lado do Bob Esponja que nem sempre é visível, apesar de sua aparência feliz. Ele passa por muito altos e baixos emocionais e reflete muito sobre o seu sentimento e quem ele é. Isso o torna um personagem muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Esses episódios, com suas explorações variadas e profundas de dor emocional, perda, crise de identidade e lutas existenciais, pintam um quadro de um personagem que, apesar de sua alegria exterior, muitas vezes enfrenta desafios emocionais profundos.